Eu sou Andréa Carignani, psicóloga, especialista em mães e mulheres de maneira geral. E eu tô aqui para responder uma pessoa que ela me fez a seguinte pergunta. Ela tem uma filha que tem um transtorno borderline, foi assim que ela colocou. Então eu tô entendendo que ela recebeu um diagnóstico oficial, né, de uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Psicólogo, psiquiatra, né? Enfim, é uma equipe que se reuniu e entendeu que realmente essa pessoa tem um transtorno, né, de personalidade borderline. Caso você queira saber mais sobre o seu filho, ou se você queira saber mais sobre alguma questão ligada à mulher, vai ser de grande utilidade. Você tá aqui, é só você clicar aqui e se inscrever. Primeiro, o que é um transtorno de personalidade? Tem transtorno de humor, transtorno de personalidade, né? Então tem alguns tipos. Então, o que é um transtorno de personalidade, falando aqui para mãe, né? São características e sintomas que eles foram sendo construídos à medida que essa pessoa foi crescendo. Então, a personalidade do indivíduo começou a ter certas características que fazem parte da personalidade dele. Então, por que eu tô te falando isso? Porque a personalidade dessa pessoa foi construída. Mas tem uma autora chamada Marsha Linehan, que é uma psicóloga, é uma doutora em psicologia, e ela criou todo um tratamento para quem tem transtorno borderline. Hoje, a DBT, que é o que essa autora criou, ela já é amplamente usada para outros casos, mas como ela foi diagnosticada e ela superou os obstáculos, então tem sim aí um monte de esperança para você, mãe. Eu trouxe aqui um livrinho, já vou falar qual é, né? Porque a gente que é psicóloga adora uma referência. Eu, pelo menos, né? Então, aqui, ó. É esse aqui, tá? Você tem a sensação de ser diferente das outras pessoas. Você é um peixe fora d'água. Às vezes, você se sente mesmo um alienígena. Você é mais sensível que a maioria das pessoas. Os seus sentimentos já provocaram dor física e dói no corpo. Pequenas coisas conseguem desencadear grandes crises. Você tem a tendência de se recriminar, de se colocar muito para baixo. Para você, é difícil ficar sozinha, mesmo quando você às vezes está entre pessoas, mas você sente que você é um peixe fora d'água. Como você lida com as situações de crise? Você lida com autolisão? Você usa álcool, droga? Você acaba se prejudicando? Bom, essas são só algumas características. Não trouxe os critérios que tem aqui também nesse livro, né? Como critério tem oscilação intensa de humor, por exemplo, períodos de desânimo significativo, elevada irritabilidade. Eu quis trazer realmente esse livro, porque ele é de extrema importância, porque é um livro feito para leigo, tá? Então a pergunta da mãe foi: se a minha filha é diagnosticada com um transtorno borderline e ela é uma jovem, ela já está até passando da adolescência, que foi o que ela falou, será que ainda tem jeito? É muito importante para a família que essa família ela se envolva no tratamento, porque o que a doutora Marsha nos fala? Que 50%, né, vem da biologia dessa pessoa e 50% é do ambiente. Normalmente é a junção dessas duas coisas, é um ambiente invalidante que acaba, né? Porque o que acontece com a emoção dessa pessoa? Geneticamente programado, essa pessoa traz na sua genética, no seu gene, uma emoção mais sensível. Então as emoções elas são iguais para todos os seres humanos, mas os seres humanos não sentem as emoções iguais. E isso é uma dialética, né? O que é uma dialética? São coisas opostas que a gente pode juntar e fazer uma tese. Então, o que a Marsha nos fala? A Marsha parece que é minha amiguinha, né? Mas ela não é minha amiguinha, não. Pausa. Ela é uma autora da DBT. Então, o que Linehan nos fala? Linehan nos fala que essa pessoa vem com uma emoção mais intensa, sentindo mais essa emoção. Então, vamos supor que a irmã, né, ela nasceu, são trigêmeos, ela nasceu, e essa irmã, ela sente mais as emoções, né? Então, se tem um barulho, primeiro, tem um barulho, aí essa irmã que sente mais, ela grita, né? Ela esperneia, ela sentiu muito barulho. O mesmo barulho aconteceu, e a irmã do meio fez, ai meu Deus, barulho, né? E já a outra irmã falou um barulho. Então, assim, elas não sentem iguais, é isso que acontece. Os seres humanos, eles têm graus de emoções que não sentem igual. Essa irmã que sente mais, o ambiente reage mais a ela. Lembra do que eu falei, do que eu li? Então, é uma pessoa que tem emoções mais intensas, mais sensibilidade. Ela se sente fora, né? E ela reage, porque a emoção, ela tem objetivos, né? A emoção tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é informar para mim o que está acontecendo no ambiente. Eu tenho que saber. E a emoção, né? A gente está o tempo todo sentindo emoção. Eu posso estar também basal, né? O que também é um estado emocional. Então, ou seja, eu estou tranquila, basal aqui.
tranquilo falando com vocês. Não tô nervosa, não fico nervosa para falar em vídeo. Mas se eu ficasse nervosa para falar em vídeo, eu ia estar com meu coração acelerado, então eu ia estar com ansiedade, com medo de estar aqui falando com vocês, né? Então, ela comunica a mim, e vocês vão estar percebendo isso, né? Então, ela comunica a mim, ela comunica ao outro, né? E ela também me dá um comportamento, ou seja, o medo faz eu tremer, o medo faz com que eu evite, então a raiva faz eu agredir. Hoje aconteceu uma coisa, eu fui no cinema com a minha filha e a pipoca tava horrível, gente, péssima, né? Eu moro aqui perto do Porto, em Portugal, porque eu faço mestrado aqui. E aí a gente, lá no meio do cinema, né, no meio do filme, foi que a gente percebeu, né, a gente não começou a comer antes, então a gente percebeu que estava muito ruim. E deu até dor de cabeça na minha filha, porque era só milho, né. O que a gente fez? Né? Então, provavelmente estava no final, que a gente terminou, depois a gente foi lá, né, então eu fui lá e eu fui reclamar. Quando eu fui reclamar, eu fui com raiva, mas a minha raiva, trabalhada na DBT, então foi uma raiva direcionada de maneira ok. Ou seja, eu cheguei lá e falei, eu queria falar com o gerente, mas pode falar comigo, se ela não pode reclamar comigo, não posso reclamar com você. Só que eu acho que você não vai resolver o meu problema. Eu queria meu dinheiro de volta. Na verdade, não obtive, mas ficou tudo bem. Eu não tive problema com isso, mas eu usei a raiva. A pessoa com transtorno borderline, ela não consegue ter um controle desse que eu tive, de usar a raiva de maneira assertiva. E é isso que a gente faz no treino de habilidade da DBT. Então a pergunta que essa mãe fez foi, eu posso, né, adianta o tratamento? A minha filha tem X anos, ela já é grande, e o que adianta o tratamento? Então, realmente, né, a gente colocar o filho na terapia e pagar por ele, a gente, infelizmente, no nosso país, né, e em muitos países do mundo, a psicologia, ela não é tão fácil, né, ela é difícil dela ser mantida. A gente tem consciência disso. Mas o que acontece? Infelizmente, é preciso que os pais, que a família se envolva, maridos, esposa, né, se envolve no tratamento, porque o ambiente ele é um aliado ou não da terapia. Então, realmente, o sucesso da terapia, ele anda muito em conjunto com terapia individual, mas por isso eu acabei criando um programa para poder facilitar, né, esse tratamento, um programa para a mãe, para que ela possa se instruir. E esse meu programa, ele não é para transtorno borderline, ele é para qualquer mãe que queira se matricular. A mãe que tem um filho com sintoma vai se beneficiar muito do programa. E aí o programa tem aula gravada, tem aula ao vivo, né? Muitas das vezes pode ter convidado para participar. Inclusive, eu vou estar dando uma aula gratuita dia 17 de agosto, às 19 horas, é um domingo. Caso você queira, eu vou deixar aqui também o link, né, da página para você se inscrever, que tem que se inscrever. Tá bom? Então foi um prazer responder a você. Tem jeito sim. A própria. Vou trazer um exemplo, gente. Já ia me esquecendo. A própria Linehan, Marsha Linehan, se vocês quiserem, tem a biografia dela para ler. É maravilhosa a biografia dela, eu nem conto. Conto sim. Então a biografia dela é muito legal, mas ela começa contando ela com 18 anos. Ela começa dizendo que ela foi a paciente dela mais difícil. Com 18 anos, ela foi internada no hospital psiquiátrico. Eu não posso esquecer da biografia da própria Marsha, onde ela conta a história dela, e ela começou com 18 anos a sua trajetória. Ela foi internada no hospital psiquiátrico em Connecticut, e isso trouxe para ela muitas marcas. Inclusive, ela percebeu que ela só era dopada. Então, naquela época, na década de 60, não se sabia o que fazer com uma pessoa com transtorno borderline. Então, a sua pergunta, mãe, é sim, a gente pode dividir a história da psiquiatria entre antes e depois da doutora Marsha Linehan. Porque para transtorno borderline é padrão ouro na ciência, né? Mas só que hoje, para TDAH, para autismo nível 1 de suporte, para transtorno bipolar também pode ser usado, vai depender do paciente, tudo vai depender do paciente, né? Porque nunca em psicologia tudo mas o treino de habilidade, ele é sim um recurso muito utilizado. Até porque quando a gente começa o tratamento em DBT, o paciente tem que passar por um pré-tratamento para ver se ele concorda com algumas questões que a gente vai colocar. Bom, eu espero ter te respondido, né? Se adianta, sim adianta. Eu espero que você comece o quanto antes o tratamento da sua filha, porque é muito importante que toda a família esteja envolvida. E caso você queira saber mais sobre o meu programa, inclusive tem uma aula gratuita. Eu vou deixar aqui o link da página, eu vou deixar
no Instagram, vou deixar tudo certinho para que você possa entrar em contato. Você não fique só, porque eu mais do que ninguém sei o quanto é importante que você tenha uma orientação correta para esse início de tratamento, que é muito importante. Então tá bom, até o próximo vídeo.